A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, amados, falando sobre fé. Nós já falamos sobre o que é fé, né? Aonde está a nossa fé. E eu quero continuar falando sobre fé e deixar que o Espírito Santo venha continuar ministrando a nossa vida. O que é a fé para nós e como nós podemos identificar essa fé em nós. Vamos deixar que o Espírito Santo venha concluir todo o ideal dessa palavra fé. Vamos ser instruídos e direcionados pelo Senhor de como adquirir fé em nossa vida, como fazer com que a fé dentro de nós venha aumentar, como vamos fazer para que nós não venhamos perder ou esfriar a nossa fé. Tudo isso nós vamos aprender aqui, através da palavra do Senhor, movidos, instruídos, direcionados, ensinados pelo Espírito Santo. Então, não perca esses áudios, não perca esses vídeos, continue aí seguindo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender mais sobre a palavra do Senhor e ser edificada. Se você conhece alguém que está desanimado, que está com dúvida, que está esfriando na fé, compartilhe esses vídeos, compartilhe, chame ele para que ele também possa ser edificado na fé, para que ele possa ser aí avivado novamente dentro de si e voltar aí a ter uma visão de fé em nome do Senhor Jesus. Mas não se esqueça também, amados, de também estar dando a curtida. A curtida aqui no nosso vídeo, ela é essencial. Assista o vídeo também até o final, tá certo? Porque se você quer ser edificado, vá até o final, porque às vezes a palavra rema, a palavra direcionada ali para você vai estar no finalzinho, tá? Às vezes uma palavra de fé, uma oração vai estar no finalzinho e você às vezes só vendo aí no começo pode perder tudo que o Espírito Santo quer lhe entregar nesse dia, amém? Então vamos lá, hoje nós vamos colocar um tema aqui que será: sou justificado pela fé ou pela obra? O que você acha? Hoje o nosso tema está lá em Tiago. É claro que nós vamos ler, meditar em outros versos também, mas nós vamos aqui meditar e refletir falando sobre fé e sobre a obra. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 2, vamos ler do verso 14 ao verso 17. A palavra do Senhor vai nos dizer: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só, é uma palavra forte para nós. É uma palavra de ensino, de exortação. Deus está aqui nos exortando. Deus está nos ensinando. Ele quer nos disciplinar de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele, para que nós possamos estar alinhados com o Senhor. A nossa fé, ela é demonstrada pelas obras. As obras são ações e feitos. A obra de Deus é o ato de unir-se a Jesus, ação que se consegue através da fé. A palavra obra, no grego, é ergon, e ela denota trabalho, ação, ato. A fé é a confiança que nós depositamos em todas as providências de Deus, tudo do que Deus provê em nossas vidas. É a tranquilidade
que depositamos no plano de salvação de Deus, estabelecido e executado por seu Filho no Calvário. A obra é tudo quanto se faz pela fé, visando a expansão do reino de Deus. É a maior evidência de uma fé viva e eficaz. Então, pelas obras, nós atestamos a qualidade da fé. A fé, ela nos justifica em Cristo Jesus, mas as obras, elas são rejeitadas. As obras sem fé, elas são rejeitadas. Vamos acompanhar isso lá em Gálatas? Vamos confirmar isso? Vamos ler então Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim, pelo apóstolo Paulo: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui Paulo, ele está justificando a fé, tá? A fé, ela é justificada em Cristo, mas também ela é rejeitada. A obra é rejeitada sem fé. Então, a obra que é feita sem fé, ela é rejeitada. A obra, ela precisa ter fé. Fé sem obra, ela também é rejeitada. Então, do mesmo modo que a obra sem fé é rejeitada, a fé sem obra também é. Foi o que a gente leu no verso 14. A fé sem obra, ela é morta. Então, ela não pode salvar. A fé não vai te salvar. E a fé sem obra também não. Então, a fé e a obra, elas têm que andar junto. Elas são parceiras. A fé e a obra não podem estar separadas. A fé, ela te justifica em Cristo. Assim como a obra, com fé, também será justificada. Não, Paulo aqui, ele também está alegando para nós em Efésios. Vamos ler Efésios, para você entender melhor. Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, ele nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é algo gratuito de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, as suas obras, o seu trabalho, a sua ação, a sua atitude, os seus feitos, ela não vai te salvar. Você pode fazer as boas ações para todos, mas ela não vai te salvar. É o que Paulo está justificando em Gálatas, que a obra sem fé, sem crer no Senhor Jesus Cristo, ela não te salvará. Ela não é justificação de salvação em tua vida, tá? Então, não há eficácia da obra antes da conversão. Não adianta você não ser convertido a Cristo e fazer a obra de Cristo. Não tem como. Não tem como você louvar um louvor de Cristo, adorar ao Senhor, tá? A adoração, sim,
você adora o Senhor. Mas eu falo a adoração de música, louvores. Você faz o louvor, você louva, você prega a palavra, mas você não tem a conversão em Cristo. Você não tem a justificação da tua fé. Porque o que a gente leu aqui, a fé, ela é a confiança que nós depositamos em Cristo. Tá? É a tranquilidade de um depósito do plano de salvação que foi estabelecido por Deus, ou seja, você tem confiança, você crê no plano que Deus fez para a sua salvação, que foi Cristo, de Cristo morrer na cruz pelos seus pecados. Porque aquele que entende isso, que entende que o Senhor Deus estabeleceu um plano de salvação, que ele teve que enviar o Filho para morrer, para dar a vida por você, então você recebe Jesus, recebe Cristo na tua vida. Ou seja, você recebe a vida que Cristo te deu. Você recebe a morte dele em você, lá naquela cruz do Calvário. Você entendeu isso? Então aquele que entendeu isso, aí ele vai fazer a obra sendo justificada pela sua fé nesse plano de salvação. Mas se você não entendeu o preço de Cristo, você continua a viver os deleites deste mundo, a viver pelas obras da carne. Então, a sua obra que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo em Cristo, é em vão. Porque as suas obras, elas não vão justificar a tua vida de salvação. Ela não vai te levar à salvação. A obra sem fé, ela é morta. Então a obra, Paulo está aqui falando, não há eficácia da tua obra, não há valor da tua obra antes da conversão. Você precisa ter a conversão. Você precisa se converter em Cristo Jesus. Por quê? Porque a salvação não é pelas tuas obras. A salvação não importa se você louva, não importa se você prega a palavra, não importa nada disso. Isso que você está fazendo não vai te levar à salvação. O que vai te levar à salvação é a justificação da tua fé em Cristo Jesus. É você aceitar e receber Cristo Jesus em sua vida. Olha para a pregação de Jesus. Jesus estava a ministrar e chegou os outros discípulos de Jesus e disse: Mestre, há alguns ali que estão pregando no teu nome, mas eles não são seus discípulos. E ele disse: deixe que pregue. Jesus disse: deixe que pregue, deixe que fale. Deixe. Uma hora aquela palavra que eles estão pregando vai cair na vida deles. A semente vai cair. Eles precisam, então, eles vão receber a salvação. É preciso que eles recebam a salvação. Porque o Senhor vai deixar eles fazer. O Senhor vai deixar eles pregar. O Senhor vai deixar eles ministrar. O Senhor vai deixar eles fazerem a obra. Deus não vai impedir, como Jesus não impediu. Mas sem Jesus não se chega ao Pai. Sem Jesus não há transformação, não há cura e não há libertação. É pela fé em Cristo Jesus, é pela fé na redenção, é pela fé na crucificação de Cristo, é pela fé na ressurreição em Cristo que vai te levar à salvação. Somente o Senhor Jesus pode salvar. Mas por que ele deixa que pregue então? Porque também ao mesmo tempo Jesus diz: haverá separação entre o joio e o trigo. Como os discípulos dizem: Senhor, vamos arrancar o joio? Não. Deixa o joio crescer. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Mas uma hora o joio vai ser arrancado. O joio vai ter que ser arrancado de lá. O joio vai ter que ser retirado do meio do trigo. Deus não está falando dos ímpios
O Senhor está falando daquele que se diz servo de Deus, daquele que está tentando justificar a sua obra sem Ele. A sua obra sem Deus, ela não é justificada. A sua obra sem a fé em Cristo, a fé verdadeira, ela de nada serve. Fé sem obras, ela é morta. E a obra sem conversão, ela não tem eficácia. Mas há necessidade da obra depois da conversão. Porque depois que você recebeu a Cristo, você entendeu do sacrifício, você se comprometeu com o Senhor, recebeu da vida dele, você escreveu o teu nome no livro da vida. Tá? Você deu o seu nome a Cristo para ser escrito no livro da vida. O seu nome foi alistado num livro dos soldados de Cristo, fazendo parte do exército do Senhor. Então agora é necessário a obra, e a obra com eficácia. Depois da sua conversão é necessário. Antes da conversão ela não tem valor, mas depois ela é obrigatória. Olha só o que diz Tiago 2:18. É isso que Tiago está contestando aqui, afirmando aqui. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A tua fé, ela é demonstrada pela tua obra. Se você é cristão, a tua fé tem que ser demonstrada pela tua obra. Ele está dizendo: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem obra, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não adianta você dizer que tem fé, mas você não tem obra. Aquele que tem fé em Cristo, ele tem obra. Ele tem ações para Cristo. Ele tem atitudes. Porque o que é a obra? A obra é ação. A obra é princípios bíblicos. A obra é atitudes, é feitos que você tem feito para o Senhor. Qual a sua obra para o Senhor? Que obra você tem feito para o Senhor? Não é você estar dentro de uma igreja, subir no altar. Isso é uma das obras. Mas a tua obra, ela é feita dentro da tua casa. Quando você ministra para os teus filhos a palavra, quando você ensina os princípios bíblicos da palavra a eles, quando você ensina eles a orar, a crer, a temer o Senhor, é ensinos, é obras, você trabalha na obra de Deus. Quando você louva dentro de uma igreja, você está trabalhando na obra do Senhor, mas quando você tem conversão também. Amados, fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta, e a obra sem a fé de nada serve. As duas precisam andar juntas. Você precisa entender isso, tá? Livro de Tiago, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. O Senhor está a nos ensinar como somos justificados. Olha só. Aqui nesses versos diz como deve andar aquele a qual foi justificado pela fé em Cristo. Porque aceitar a Cristo, entender o sacrifício de Cristo, entregar a sua vida a Cristo, aceitar a vida de Cristo, é pela fé em Cristo. Então você é justificado em Cristo Jesus para a salvação. E se você é justificado em Cristo Jesus, agora você precisa andar como aquele que é justificado pela fé em Cristo. Olha o que diz o verso 17
verso 15 ao 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ele está dizendo que aquele que é justificado pelo Senhor, agora tem obrigação de justificar a tua fé através da tua obra. Chegou alguém lhe pedindo, ajude. Tem alguém que está passando necessidade, ajude. É a sua obra que vai dizer quem você é. É a tua obra. É a tua obra em Cristo. É as tuas ações. Se alguém está doente, precisa de você. Precisa de um apoio moral, de uma palavra de fé. Precisa da cura. Precisa de esperança. Porque nós sabemos que a cura, ela vem pela fé. Então, primeiro, antes de você orar, lá profetizando, declarando cura, você precisa levar a palavra. Porque sem a palavra a pessoa não é curada. Ela precisa ter fé no coração. Jesus, ele não fez muitos milagres na terra a qual ele nasceu. Por quê? Porque não criam, não tinham fé nele. Sem fé em Jesus, não há cura, não há milagres. Você precisa ter fé em Cristo. Você precisa ter fé naquela palavra, porque a verdade é que vai te libertar. Libertar da enfermidade, libertar da incredulidade, libertar da ignorância, libertar de toda doença, de todos os males. Então tem alguém perto de você sem fé? Leve a palavra, faça a obra de Deus, pregue o evangelho, ministre o evangelho. Ela está entristecida, coração abatido, leve um louvor, entoe salmos a ela. Leve a esperança. Ela está doente, mas crê no Senhor. Então coloque as tuas mãos e declare fé. Declare cura através da fé. Unja ela. Declare a cura. Ela está precisando de alimento dentro de casa. Divida o que você tem. Se você não pode, consiga alguém que pode. Faz a tua parte. Você não pode de um jeito, você pode de outro. Ajude. Peça a alguém que tenha para dar a ela. Isso é fé com obra. Isso é demonstrar a tua fé através da obra. E se você é justificado pela fé em Cristo, você deve ter essa atitude em teu coração. Amém? Livro de Tiago, capítulo 2, verso 22. Ele fala da demonstração da nossa retidão. O que é retidão? É andar em caminhos retos. Aquele que anda em caminho reto é aquele que anda nos caminhos do Senhor, andar em retidão. Ele anda em retidão. Então, verso 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a sua fé, ela é aperfeiçoada a cada dia. A fé coopera com as suas obras. E a cada dia, as suas obras pela fé, ela é aperfeiçoada. Cada dia, ela vai ser melhor. Cada dia. Então, não tem como essas duas andar separadas. Não tem como andar separada. Vamos lá, então. Para a gente não estender muito. Eu sei que o vídeo é extenso, amados. Mas continue até o fim. Vale a pena. Vale a pena. Nós não podemos parar agora. Vale a pena. Seja edificado. Aprenda com o Senhor. Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Olha só, Romanos, vamos ler Romanos. Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: ora,
aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado. Não, perdão, verso 3. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Olha só, o que Paulo está falando aqui, que Abraão ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ele teve fé em Deus, tá? E ele está justificando aqui o crer em Deus. Quando você tem obra, tá? Você é justificado em Deus. Quando você tem uma obra com fé, ela é justificada em Deus por justiça. Aqui está dizendo, Abraão, ele creu em Deus. E isso foi adquirido como justiça na vida dele. Tá? Foi adquirido como a justiça na vida dele. Abraão, ele teve fé em Deus e creu em Deus. Ele ganhou o direito da salvação. A fé de Abraão foi lhe imputado como justiça em Deus. Ele foi justificado pela fé em Deus. Mas isso também lhe adquiriu a justiça. Abraão, ele foi justificado também, porque ele obedeceu a Deus. Então, ele foi justificado porque ele teve fé em Deus e também porque ele obedeceu a Deus. Ou seja, ele teve fé para crer em Deus e ter Deus como seu Deus. E isso foi imputado justiça de Deus, ele sendo justificado pela fé em Deus, tá? Mas também ele foi justificado porque ele obedeceu. Ele teve a atitude de obedecer a Deus. Tiago 2, 21 ao 24, nos diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem, ele é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Abraão foi justificado pela fé em Deus. E ali, quando Deus deu uma ordem, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele foi justificado também por Deus em suas obras, porque ele tomou uma atitude de obedecer. O Senhor pediu o teu filho e ele obedeceu. Ele colocou o teu filho sobre o altar. Ele deu a Deus. Ele olhou para Deus e obedeceu. Mesmo que estava doendo dentro dele, ele obedeceu. Ele manifestou a fé. E ali, por causa da fé dele, que foi cooperada com as suas obras, e ele é também, através disso, das obras, a fé dele cada vez mais foi aperfeiçoada, porque ela foi provada e ela foi aprovada. E quando ela foi aprovada pela fé, Abraão se tornou o amigo de Deus, imputado como justiça. Olha que maravilhoso! E assim ele foi justificado também, não só pela fé, mas pelas obras. Então a fé, amados, e a obra tem que andar junto. A fé e a obra são parceiras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem obra, a fé é morta. Pela fé vem a justificação para a salvação. Mas pela obra, com fé, ela se alcança o reino celestial de Deus. Olha só, Hebreus. Vamos ler Hebreus 11.
Verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Mas olha só o que diz. Deixa eu achar aqui novamente que eu me perdi. Vamos lá, verso 16. Verso 16 diz: mas agora, desejo uma melhor. Vamos ler mais anteriormente, que é mais fácil para entender. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eles buscavam o quê? Uma pátria, uma terra. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. A gente sabe que a gente veio de uma terra celestial, uma terra diferente, mas a gente não se lembra. Não se lembra o quão bom era morar lá. A gente sente dentro de nós, mas nós não nos lembramos. Se nós lembrássemos, queríamos imediatamente voltar para lá. Mas o verso 16 nos diz: mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós. E pela fé nós devemos alcançar, mas a fé com obras, não é a fé apenas de crer, eu tenho Jesus no meu coração, eu nasci crendo em Jesus, eu tenho Jesus, eu creio em Deus, mas as suas obras não demonstram isso. As suas obras não demonstram a sua fé em Deus, não demonstra a sua conversão. Então precisa a tua fé demonstrar conversão através das suas obras. A fé deve estar alinhada com a obra. E a obra deve estar alinhada com a fé em Deus. A obra sem fé, ela é morta, de nada serve. Então a tua fé, ela vai justificar para a tua salvação. A tua fé em Cristo, ela justifica para a salvação. Porque é pela graça que você é salvo. Mas pela obra, com fé em Cristo, você vai alcançar esse reino celestial. Porque a sua obra será justificada em Cristo. O justo, ele viverá da fé, praticando a boa obra em Cristo Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra, deixa o Senhor ministrar. O vídeo ficou extenso, mas eu creio que Deus já falou muito no teu coração. E eu creio que em nome de Jesus, porque assim eu profetizo, que essa palavra hoje, ela está abrindo os olhos de muitas pessoas. Ela está quebrantando o coração. Ela está trazendo conversão, arrependimento, mudança de vida. A tua obra, a partir de hoje, não será mais morta. Em nome do Senhor Jesus, seja justificado pela fé em Cristo Jesus. Seja justificado pela obra em fé em Cristo Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é a tua fé. Jesus Cristo é a tua salvação. Toma posse nessa palavra. Deixe que o Espírito Santo te conduza ao ministério do Cristo verdadeiro. Deixa que o Espírito Santo venha te conduzir à verdade e a verdade venha te libertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.